o faturamento para eles não aumenta na mesma proporção que abre loja, ou seja, está se dividindo o bolo. Exceção e inadimplência é onde você está olhando. Você não pode perder o olho nesses dois pontos. Se você bobear, aí você acaba, em vez de gerar resultado, dando prejuízo. Eu acho que quem vai ganhar o jogo é quem souber aplicar a inteligência artificial no seu negócio. Em relação ao cliente do clube, ele gasta o dobro, em relação à recorrência também é o dobro. Fala pessoal, vamos iniciar mais um novo Varejo Podcast. Tiago Furbino, meu parceiro aqui, para mais uma conversa. Dessa vez com Márcio Mota, diretor de Facilidades e Simplicidade do Grupo da Avó. É um cargo bem interessante, a gente já fez aqui uma brincadeira, vocês não vão ver isso, mas eu errei esse cargo antes, a gente refez. Tiagão, mais uma vez muito obrigado e vamos embora para mais uma. Obrigado, vamos lá. Vamos começar esse podcast hoje. Pessoal, eu estou aqui com a primeira pergunta de hoje, né? Eu gostaria de saber do Márcio um pouco mais da história do supermercado da Avó, né? Que hoje tem à frente do varejo e também tem à frente do cash and carry. Você poderia contar um pouquinho para gente da história e da origem, Márcio? Sim, claro. Primeiro agradeço o convite, né? Davos Mercados é uma empresa familiar, origem portuguesa. Os meus pais, meus tios vieram de Portugal em torno de 70 anos atrás. Aí quando chegaram no Brasil, naquela época, por carta de chamada, né? Tinha que alguém aqui chamar o imigrante para vir trabalhar. Aí eles chegaram, começaram a trabalhar em diversos locais e depois eles se juntaram e começaram no ramo de padaria, né? A primeira padaria foi lá na Rua Pamplona, nos Jardins, e assim foi. Eles foram montando padaria, montava padaria, vendendo padaria, e foram chamando os irmãos, os primos, até que em certo determinado momento tinha 11 aqui entre irmãos e primos, e acabaram montando duas sociedades de padaria, uma mais para o centro de São Paulo e outra mais para a periferia de São Paulo, Grande São Paulo, Guarulhos e tal. Ou seja, antigamente eram duas sociedades de padaria. Aí surgiu a oportunidade de participar de uma licitação de um supermercado dentro da Coab 1, Zona Leste. Aí eles se prontificaram em participar, acabaram ganhando a licitação. Aí venderam todas as padarias para montar um supermercado. Isso já 42 anos já que tem no ramo de supermercados. Hoje o Davó tem 10 lojas de supermercado, temos 3 cash and care, estamos indo para a quarta loja, tem drogarias, 13 drogarias, temos também posto de combustível, 6 postos de combustível, tem um shopping e o que permeia todos esses negócios é um instrumento de pagamento, um private label chamado cartão confiança. Vocês diversificaram ao longo do tempo aí bastante, como você falou, farmácia, posto, shopping, supermercado. O que é que fez vocês irem para esses outros segmentos? Bem, o DNA é de varejo, mas muito voltado a supermercado mesmo, né? A questão das drogarias foi uma questão de oportunidade na época, né, para ter sinergia entre os negócios, né, a drogaria aproveitar o público do supermercado e vice-versa. Mas o que atrai mesmo, que gera recorrência é o supermercado, e a drogaria aproveita esse público. A questão do posto muito parecido com a drogaria, né? Os postos são todos acoplados, né? Então quando ele sai do supermercado cai no posto, também para aproveitar a sinergia do supermercado. A questão do cash and care foi mais uma questão de mercado, a gente até resistiu um bom tempo, mas chegou um momento que a gente viu que tinha que participar desse jogo, né? É uma operação muito mais simples, assim, o custo dela é muito mais baixo do que o de um supermercado, acabamos indo para o cash and care também. Eu queria entender como que vocês tratam a especificidade de lidar com farmácias, postos de gasolina, cash and carry e varejo, assim, para principalmente quando você fala em relação à origem, né, uma origem de padaria, e hoje basicamente vocês precisam gerenciar 4 business units diferentes aí, né? Gostaria que você contasse um pouquinho dos desafios e dos diferenciais que posicionam o Davó frente ao mercado
extrema concorrência aonde o supermercado está presente hoje, né? A gente começou na periferia de São Paulo, né? O nosso DNA é de varejo, é foco no cliente, né? Então, apesar de ser negócio diferente, o ativo principal sempre é o cliente. Então, assim, o que muda muito, o regulatório muda, isso dá um bom trabalho, né? A questão do mix de produto muda bastante. Então, cada um tem sua complexidade, mas assim, ainda acho que o mercado é mais complexo, drogaria também é bem complexo, principalmente por causa do regulatório e também por causa do mix, que é muito amplo. Agora, posto de combustível já é uma coisa mais tranquila e cash and care é um supermercado com menos produto, então fica mais fácil para a gente. Mas sempre tendo foco no cliente, no entorno, na sociedade, né? Claro que tem que olhar os investidores também e acho que é isso que move e consegue orquestrar tudo isso daí, né? Foco no cliente, na sociedade, nos funcionários. Sem os colaboradores a gente não consegue chegar em muito lugar. Essa questão dos colaboradores, como o nosso DNA veio de padaria, então a gente teve que formar, contratar pessoas especialistas em supermercado, em drogaria, em posto, mas a gente com o tempo também foi aprendendo e tendo essa experiência. Então, com base nesses 4 pilares, varejo, né, então muda, mas sim, no fundo é a mesma coisa, é comprar e vender para atender bem o cliente. Márcio, a gente estava falando um pouco aqui, antes de começar, eh, de uma pauta que ela tem ficado muito mais presente nesses últimos anos aqui no mercado de São Paulo, mas eu acredito que isso está no Brasil inteiro, em cada região com uma característica, que é a concorrência do varejo de supermercados, né? Estavam falando aqui a relação da indústria, né? Como a indústria mede isso, mas como é que você enxerga hoje, dentro de um estado ou de uma cidade como São Paulo, a quantidade de lojas que são abertas no mesmo raio, né? No raio ali, seja supermercado, seja cash. O que é que você acha que tá causando isso no mercado e onde esse negócio vai parar? Onde vai parar eu não sei, né, existe muita sobreposição de lojas, o crescimento populacional está muito mais lento, inclusive a tendência agora é diminuir a população, em algumas regiões isso já está acontecendo. No Brasil como um todo, demograficamente, a partir de 2030 começa a reduzir a população. Aumenta a concorrência, falando com alguns fornecedores, o faturamento para eles não aumenta na mesma proporção que abre loja, ou seja, está se dividindo o bolo. Agora, no que isso vai dar, boa pergunta, vamos ter que esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Como é que vocês se posicionam para sobreviver nesse mercado? A gente tem a gente é conservador, mas a gente tenta potencializar as lojas que a gente tem, né? E crescendo, tem que crescer, não dá para ficar parado, mas crescer de forma consistente, né? A gente vai abrindo lojas conforme vai dando e conforme as oportunidades vão aparecendo. Hoje a gente percebe que ele falou muito da concorrência e dos players, e eu queria entender hoje, quando você olha para dentro do supermercado da Avó, qual que é o diferencial competitivo e o que diferencia o supermercado da Avó em relação ao sortimento, em relação ao atendimento, para continuar entregando um serviço além para se manter competitivo nesse cenário atual, na qual a gente vê o varejo reduzindo um pouco o share, né, o varejo de supermercado, e o cash and carry crescendo cada vez mais no país. Não é fácil, mas a gente, assim, tem que embarcar muita tecnologia, não pode deixar as lojas se deteriorarem, né? E principalmente fazer o básico bem feito e acertando o mix necessário para atender seu cliente, porque supermercado, qualquer varejo, tem a questão do caixa, que a gente tem que proteger o caixa. Se eu ficar com estoque muito alto, isso acaba comprometendo até o resultado e até o crescimento da empresa. Então, tem que sempre estar trabalhando o mix adequado para cada loja, né?
e também cada vez mais operar com mais produtividade possível, com mais eficiência possível, né? Não adianta ser só eficaz, fazer o certo, tem que ser eficiente, tem que produzir muito mais com muito menos. Esse é o grande desafio do varejo de maneira geral, não só do supermercado. Não tem como a gente não falar sobre esse tema, porque é o tema que foi o tema principal da NRF, é o que está sendo falado toda hora. Em outras conversas aqui, em outros episódios do Novo Varejo, a gente falou sobre isso também, sobre inteligência artificial. O que é fato, o que é fake, o que é fumaça, o que é realidade, e como é que você acha que isso está impactando e vai impactar o Davó, especialmente. E eu faço essa pergunta muito assim no Davó, e eu acho que o Davó aqui assume um papel da grande maioria, né, dos varejistas nacionais, que é um varejo de grande expressividade regional, né? Não é um player literalmente que tem os seus limites operacionais e financeiros, como 90%, 100% talvez do varejo nacional. Como é que você encara esse cenário da inteligência artificial? Eu acho que quem vai ganhar o jogo é quem souber aplicar a inteligência artificial no seu negócio, principalmente nos processos e no back-office. Tentar automatizar para ser mais produtivo e deixar o ser humano para fazer aquilo que ele tem de melhor, que é atender o cliente. É onde ele gera valor, agrega valor. Não é fazendo a contabilidade sem querer desmerecer, mas esses processos dá para você automatizar e usar o ser humano no atendimento ao cliente, onde ele vai poder melhorar nosso atendimento, gerar valor perante o cliente e assim por diante. Vocês já estão usando alguma coisa lá? A gente usa na concessão de crédito, a gente já fizemos alguns testes em RH, agora estamos começando fazendo um teste na questão de seleção, onde a inteligência artificial vai otimiza toda aquela parte burocrática e o ser humano entra na entrevista, ou seja, onde vai realmente agregar valor, né? Mas toda a parte burocrática, checar currículo, fazer triagem, isso tudo é inteligência artificial sendo aplicada. A gente já usa algumas coisas. Agora, o outro grande segredo é orquestrar tudo isso. Supermercado não tem margem suficiente para ficar pagando um monte de inteligência artificial, né? Você tem que ser bala de prata, tem que ser bem assertivo. Sim. E daí vai minha pergunta, né, que é muito relacionado à inovação tecnológica, né? Eu acho que eu vejo várias empresas supermercadistas aqui na Europa, nos Estados Unidos, investindo cada vez mais em tecnologias, assim como você já disse que está utilizando inteligência artificial, mas hoje como você disse, né, as margens são muito mais apertadas e os investimentos o CapEx precisa ser cada vez mais assertivo. Ah, Quais são as inovações hoje, que a Davó já está utilizando dentro do supermercado, como por exemplo, self-checkout, que é um tema que está bem em todos os meios, né? Mas principalmente no varejo de supermercado e varejo de moda, a gente fala muito self-checkout. Outros tipos de inovação também, que é uma assertividade no planejamento do sortimento dentro dos supermercados também. A gente escutou muito também lá na NRF, né, que é utilizações de câmeras para identificar as rupturas, mas eu acho que antes de pensar numa ruptura além, a gente precisa identificar de reduzir as rupturas em relação aos vencimentos, né, que eu acho que é um tema bastante importante também no supermercado. Conta um pouquinho para gente de inovações, né, no supermercado da Avó. Para mim, o que está bem claro é que a loja física tem que replicar a boa experiência da loja do e-commerce na loja física e vice-versa, né? Uma das boas experiências do e-commerce é o checkout, né? E o checkout num supermercado gera muito atrito. É um desafio, o self-checkout ele funciona, a gente hoje ainda não atuamos com self-checkout, ele funciona bem, mas funciona bem para pequenas compras. Mas a minha intenção é vender cada vez mais, não cada vez menos. Então, por isso que a gente ainda não deu esse passo, mas a gente está estudando. A gente tem um modelo muito peculiar, a gente chama de caixa expresso, onde a gente dividiu as atribuições da operadora de caixa. Basicamente uma esteira de produção, onde tem uma operadora, é fila única, onde uma operadora escaneia, gera um documento e depois outra operadora
faz a cobrança, né? A gente está evoluindo esse modelo para self-payment, ou seja, simplesmente a gente só vai escanear produtos e o próprio cliente aí sim vai fazer o pagamento no tempo dele, porque num caixa de supermercado existem tempos ocultos, né? Tem o tempo do cliente que eu não consigo gerenciar, esse é do cliente. Tem o tempo do pagamento, que também tem muito a ver com o cliente. Então, se eu disponibilizar várias formas de pagamento, isso vai agilizar, vai ter menos atrito, né? Mas ainda acho que tem muito aí a achar a melhor saída. Hoje a gente tem self-checkout, carrinho inteligente, cestinha inteligente, tem o nosso modelo e tem o tradicional, né? Os mais tradicionais, como alguns players, ele simplesmente enche de checkout de operadora de caixa, gera pouco atrito e o cliente gosta. Aí entra a questão de acertar essa conta aí de custo, mas também pode ser uma solução. Outra coisa do e-commerce que é interessante, que funciona muito bem, é comprar por indicação, por avaliação. Isso na loja física é muito difícil, é uma coisa que a gente está estudando, né? Agora, o e-commerce não tem a questão de o cliente pegar um produto, sentir o cheiro, e isso é mais difícil replicar. Eu acho que o caminho é por aí, pegar as boas experiências do e-commerce e tentar replicar na loja física e vice-versa, né? Agora, comprar supermercado no e-commerce, é claro que é uma facilidade, mas é um é bem diferente de quando você vai comprar um eletrodoméstico, é um item só, geralmente uma compra de 50, 60 itens. A navegação, a procura de produtos tem que ser muito mais rápida, né? E a inteligência artificial pode ajudar muito nisso, né? Interessante, né? Porque a partir do momento que você tem um dado com os hábitos de consumo daquele cliente, né? Basicamente você já consegue oferecer as cestas, o next best offer, ou então até as cestas anteriores deles. Esse é um desafio também onde a gente está estudando para facilitar essa navegação no e-commerce. Você vocês estão naquele aplicativo de solicitar comida, solicitar compras. Estamos. Fomos um dos primeiros parceiros do iFood, mas bem antes da pandemia. Hoje o iFood tem grande penetração no segmento de supermercado, como está tendo muita penetração também na drogaria. Funciona bem, assim, mas assim, olhando para o lado daqui, a gente tem que desenvolver e ter uma ferramenta que compita com o próprio iFood, Você né? acha que essa jornada, ela vai chegar o quão mais próximo de uma loja física, olhando para supermercados? Eu acho que já não sei te dizer, não sei se vai conseguir replicar a experiência, a questão do atendimento de uma loja física, do ambiente. Eu acho que teve aquela questão do metaverso que chegou um pouco, mas viu que é totalmente inviável. Não sei se vai chegar, vai conseguir replicar as boas experiências de uma loja física, não. Não Tem acredito, não. muitos problemas, né, você solicita um produto, às vezes o produto não tem exatamente, então o entregador ele tem que alterar o produto, eh, Na verdade, o mercado tem muita manipulação e quebra natural de produtos. Então, o grande problema é o inventário de produtos. Aí você publicou lá, teoricamente imagine, agora você vai você tem fazer que um ter, né. churrasco no final de semana, você fez sua compra, não no e-commerce do Davó, porque senão ia funcionar, mas em Lógico, qualquer outro. Aí você fez toda a compra e na hora de entregar não tem um carvão. Seu churrasco foi embora, sim, certo? sim, Então, esse é o grande problema do e-commerce no mercado, a questão da assertividade do inventário de produtos. É fácil falar, é difícil fazer. São 25 mil itens, grande parte de produtos manipulados, parte de produtos com quebra natural, que se você não tiver um sistema que atualize isso de forma muito dinâmica, você publica no site, o cliente compra e depois você não tem o produto para entregar. sim, Isso é uma ruptura no e-commerce do mercado, é problema uma sério. coisa, um problema sério. Inteligência artificial também pode ajudar bastante nesse tipo assim, só publicar aquilo que você tem realmente certeza que você tem, Sim, né? Porque acho que até a aceleração do e-commerce é muito em cima disso, da questão do serviço, do picking, do packing, da entrega. Acho que é isso que vai determinar se o e-commerce cresce ou não cresce. sim, Questão de ter o produto é a parte mais tranquila, vamos dizer. Mas sim. para fazer o picking e o packing,
a informação do estoque tem que estar correta, senão não consegue atender o cliente. O que os varejistas de moda têm uma facilidade entre aspas, para resolver um problema do passado, né, que era a ruptura com etiqueta e RFID, e isso quase inviável para o É, aí supermercado, é né? questão de custo, né? É, Muito difícil fechar essa conta. principalmente colocou etiqueta RFID num carvão, né, É, Márcio? ou E num perecível, num produto de geladeira. É aí difícil, fica um pouco mais complicado. Aquela picanha, né? né? Manipulada, tal, e uma etiqueta aqui. Não dá. Mas eu acho que o outro ponto que eu gostaria de entender, né, principalmente você de origem portuguesa, né, e é um tema bastante importante para o cenário nacional, são as marcas próprias. Hoje o Brasil tem um percentual abaixo de 10% de marcas próprias dentro dos supermercados e dos cash and carries, enquanto a Europa, em alguns países, chega a mais de 50%, como é o caso da Suíça. Estados Unidos também chega próximo dos 20%, e eu queria entender um pouquinho sobre essa estratégia no supermercado da avó. Vocês já possuem, têm algumas marcas próprias, pensam em ter? É muito pouco, a gente tem muito pouco, alguns itens específicos. Não dá nem para dizer que a gente tem marca própria. Eu acho que a marca própria no Brasil ela começou como o primeiro preço e aí ficou meio complicado, porque desvalorizou a própria marca, Marca. né? Então tem que ter parceiros, fornecedores, fabricantes parceiros que você tem um produto bom para você colocar a sua Sim. marca. E aí também tem que ver qual o papel que ele vai fazer, né? Tem algo, talvez investir em marcas próprias onde a categoria não está sendo atendida no seu todo. Agora, às vezes, tem fornecedor que já faz o papel do primeiro preço, tem um fornecedor que faz o papel da marca premium, tem fornecedores que faz o papel ali intermediário. Mas tem algumas categorias que não. Acho que o segredo está em saber quais categorias investir e aí sim você investir em marca própria. Mas hoje não dá voz, isso é muito, é bem menos aí do que desse percentual que você comentou. Mas tem alguns players no Brasil que estão investindo em marca própria, sim. Os grandes players sempre investiram, né? Mas eu acho que assim, tem que escolher bem qual o parceiro fabricante e qual categoria que você vai trabalhar, Sim, com né? certeza. Márcio, a gente acabou de falar das marcas próprias, né? E qual que é a estratégia da Avó frente a isso. E agora eu gostaria de entrar num tema que está crescendo, né? Que é a terceira onda do digital, né? Da publicidade digital. Eu queria entender um pouco das estratégias do supermercado da Avó em relação à retail media, né? Estava lendo uma pesquisa que parece que esse ano nós teremos aproximadamente 178 bilhões no mundo de investimentos em retail media. E para o Brasil, para esse ano, já tem uma expectativa do país já conseguir englobar aí na faixa de 3 bilhões em investimentos. Hoje o supermercado da Avó já tem uma estratégia relacionada para esse segmento que cresce bastante no país? Sim, sim, a gente já faz retail media utilizando telas, por exemplo, utilizando comunicação via e-mail, via fatura, comunicação na loja, em parceria com os fabricantes, divulgando marcas e tal. Agora, é assim, é um mercado interessante, tem dinheiro novo, mas eu concorro não com outros mercados, eu concorro com o mercado inteiro, com as grandes plataformas. É um mercado bem competitivo. Mas é um dinheiro novo que você consegue aproveitar a sua recorrência de clientes e divulgar uma marca, uma promoção, tanto de fornecedor nosso como fornecedor externo também. E a parte interessante é que você precisa entregar uma base, né? E você precisa depois justificar esse resultado do retail media, né? Porque antes a gente Exato. tinha o trade e agora entrou o retail media. Essa parte que é muito interessante quando a gente conversa sobre estratégia. E aí tem ações que dão resultado, fica nítido, mas tem ações que é mais difícil você provar um resultado, mas sabendo, orquestrando muito bem, sim, acaba dando resultado. Comunicar o produto certo para o cliente certo acaba funcionando muito bem. E no momento certo também, né? Essa orquestração dentro do supermercado ainda não está muito legal, mas imagine quando se você se aproximasse do açougue, você recebesse uma propaganda de um item correlacionado de açougue, isso funcionaria muito bem. Tem que orquestrar isso, tem tecnologia para isso, já fizemos algum piloto, mas ainda nada em produção assim.
Vamos para a parte Vamos boa. para parte boa que você gosta? Cartão Confiança. Primeiro private label com chip do Brasil, será que foi? 1995? Conta aí, Márcio. 1997. 97. Então conta essa história. Na época já tinha alguns players que tinham private label, mas especificamente com chip foi o primeiro private label com chip do Brasil. Na época a gente optou por chip não por uma questão de segurança, como é hoje, né? Aliás, nem estava preocupado com segurança. Estava preocupado com comunicação, né? Para a gente seria muito ruim o cliente com o meu cartão dentro da minha loja, passar o cartão e por problema de comunicação não conseguir fazer a transação. Aí então a gente optou por chip, que aí o crédito estava gravado no chip, e quando tinha comunicação ele equalizava com a retaguarda. Então foi assim que nasceu o cartão Confiança. Então foi assim, focado no cliente, ou seja, se ele tinha crédito, ele conseguia fazer a transação, mesmo estando fora do ar. Na época era linha de escada, não vamos esquecer disso. O que é que fez vocês lá, né, 97? Por que que o grupo decidiu financiar esse cliente? Eu imagino que vender mais, etc. Mas o que é que motivou isso, dado que naquela época certamente não era um tema tão difundido como é hoje, né, no mercado É. supermercadista. Naquela época a gente estava atrás de um programa de fidelidade, né? Eu acho que o melhor programa de fidelidade para um cliente é a concessão de crédito. Mas foi meio por acaso que isso aconteceu, porque a gente estava atrás de um programa de fidelidade e, na verdade, não fechava a conta. E acabamos, então vamos dar o crédito e funcionar o crédito como fidelidade. Foi assim que o cartão Confiança nasceu. Então ele é muito focado no cliente. Agora tem as duas visões, a visão do cliente para fomentar o negócio, para fazer vender mais, e tem a visão financeira, que também é importante. Aí o varejo tem, alguns olham mais a questão financeira, outros olham a questão de fidelização, de foco no cliente também. No nosso caso, ele nasceu para fidelizar o cliente mesmo. E vocês tiveram essa operação eh, com esse viés de relacionamento. Em algum momento você começou a olhar para o negócio com um olhar mais financeiro também? É inevitável, né? Tudo tem que dar resultado. Se não der resultado, estamos fora da brincadeira. Mas nunca perdemos essa questão de. Bem, naquela época nem todo mundo tinha acesso a crédito, então era muito mais fácil conceder crédito. O cliente precisava de crédito, então isso facilitou bastante. O crédito gerou a fidelidade e a gente foi aprendendo esse olhar financeiro que a carteira tem que dar resultados, senão não fecha o negócio, né? Mas o principal até hoje, nos dias de hoje, é fomentar a venda nos varejos, nos diversos canais que a gente tem. Márcio, não sei se você pode abrir para a gente, mas qual que é a participação do cartão Confiança hoje nas vendas totais do Davó? 25%, né? Já foi maior, mas hoje, devido à concorrência das carteiras eletrônicas, dos bancos digitais, está mais difícil, mas já chegou a ser 33%, hoje é 25% do faturamento. Eu confesso que eu faço a consolidação dos números aí de outras empresas e esse número ainda é muito importante, viu? Sim, Muito sim, é muito forte. importante, é muito importante. Mas dentro desse conceito de fomentar o negócio de varejo, né? Não só de olhar a questão financeira, que tem que ser olhada também. Sim, sim, porque era até a próxima pergunta, era em relação ao EBITDA hoje, qual que é a participação dos resultados de soluções financeiras De dentro do 20 a EBITDA do grupo? 25%. Caramba. Aí você sempre tem que estar olhando o grande concessão e inadimplência, é onde você está olhando. Você não pode perder o olho nesses dois pontos. Se você bobear, aí você acaba, em vez de gerar resultado, dando prejuízo. Mas dá para fazer. Já tivemos alguns escorregões, mas de maneira geral sempre dá resultado, sempre olhando esses dois pontos. E essa até que era a terceira pergunta, que era um gancho atrás do outro, que é, a gente está no momento agora que a taxa de juros deve bater, pelo menos a expectativa do mercado é de próximo de 15%, e qual que é a estratégia da Davó, né, para alinhar carteira de crédito, crescimento da carteira de crédito, para equilibrar com a inadimplência, né, de maneira que você continue dando crédito para o cliente certo na hora certa, né? A gente tem que ficar olhando as safras, né?
sempre regulando ali o motor de crédito, se a inadimplência aumentar. A questão, e não é só aprovar ou negar, é questão também do limite concedido, porque a questão do limite você pode dar muito para quem não precisa e acaba. Não é que para quem não precisa, para quem não tem condições de ter aquele crédito. E aí sim você provocou inadimplência, ou como ao contrário, você pode dar pouco para um cara que tem muito mais potencial e você está deixando de fazer o propósito que é fomentar a venda. Então a questão de tanto de aprovar ou negar, mas também o valor do limite concedido, isso é muito importante. Então tem que sempre estar acompanhando a safra, os indicadores de aprovação e o indicador de inadimplência. Porque também, assim, para um supermercado, falar não para o seu cliente é meio complicado, né? Tem que ter um. Eu quero que ele compre. Se ele estiver comprando com o meu instrumento, melhor ainda. Agora, quando não for possível, eu quero que ele continue comprando. Então, tem que saber dosar isso, porque senão você acaba, por um problema financeiro, afastando o seu cliente, né? Então, tem que tomar esse cuidado também. Márcio, todas as conversas que a gente tem, seja aqui no podcast ou no dia a dia, a gente sempre dá voltas e volta para um programa de relacionamento com e um programa de relacionamento sem crédito. E você, eu acho que foi a primeira pessoa que eu conheci, logo que eu comecei nesse negócio, que pilotava muitos programas de relacionamento ali, com muitas ferramentas de mercado. Você tá com algum programa vigente hoje no Clube da Avó? Tem alguma coisa que você ainda investe muita energia nisso? Sim, é assim, a gente começou ao contrário, né? O caminho normal é primeiro um clube de relacionamento para depois ir para o crédito. A gente começou ao contrário. Primeiro crédito, e com crédito, com o cartão confiança, a gente já fazia ações pontuais de relacionamento, mas não ao longo de um ano, assim, coisas pontuais. E depois a gente começou com o programa de relacionamento. E agora, nesse momento, a gente está integrando para ter, na verdade, um programa só, onde vai ter gente que está no programa, vai estar sem crédito, e vai ter gente que está no programa e tem crédito. E orquestrar essa jornada do cliente, né? Não ter duas coisas separadas. Esses mundos não se falavam até então. Não se falava até então. A gente está unificando a base, não só a base do cartão, não só a base do programa de relacionamento, mas a base do e-commerce, a base do, do CRM de todos os canais, né? E inclusive também do saque para orquestrar essa jornada do cliente, né? Assim, eu não quero fazer uma ação de CRM para o cliente, convidando ele a comprar algum produto específico, ele chegar na loja e não tem o produto. Então eu tenho que orquestrar com o RP para garantir que tem aquele produto. Essas jornadas de pré-aprovação hoje, eu lembro que uma época você fez jornada de pré-aprovação no PDV, não é isso? Eu fazia mesmo antes de ter o CRM, mas hoje eu aproveito os dados do CRM para pré-aprovar um cliente e oferecer o crédito para ele até no ato da compra mesmo, sendo possível ele aquela compra já pagar com crédito concedido. Legal. Interessante isso. E daí uma outra pergunta, né, que eu acho que nada mais justo de convencer a outras empresas que estão pensando ou não em ter crédito próprio é a famosa justificativa. Quanto que um cliente confiança gasta mais em ticket médio e a quantidade de vezes e qual que é a recorrência desse cliente no supermercado da avó? Ó, em relação ao cliente do clube, ele gasta o dobro, em relação à recorrência também é o dobro, né? Os dois dobra a questão de gasto geral por mês e de frequência também. Nossa, muito interessante. E o número é muito forte. Muito forte. Aí cai lá no propósito lá de trás, fomentar a venda do varejo, né? Imaginava 20% a mais de recorrência e 20% a mais de ticket médio, teu número é muito Ah, não, é maior, é grandioso. maior. Mas assim, hoje não basta o crédito. Lá quando eu comecei, bastava o crédito. Hoje você tem que dar outros benefícios, produtos financeiros, descontos, promoções específicas, serviços específicos para o portador do cartão, no uso do cartão, você tem que ir orquestrando, você tem que dar mais benefícios, porque você está concorrendo
com cartões bandeirado que tem os benefícios próprios de pontos, de milhagem, mas a gente também tem condições de fazer um programa próprio dando vantagens para o cliente que usa seu instrumento, né? Eu confesso que lá em casa, quem faz compra no supermercado sou eu. Eu adoro ir no supermercado. Eu chego aí no final de semana em quase 3 supermercados diferentes olhando promoções. Que Porque bom, não para mim, esquece de visitar o da avó, né? porque para mim só o catálogo online não basta. Eu gosto de visitar e ter essa experiência em vários supermercados para de fato eu escolher aquele que eu me adapto melhor e me sinto melhor. E eu queria entender também do Davó, né, com o cartão e também com a experiência, o que você acredita, assim, quando você fala do ecossistema da Avó, do clube de benefícios, do supermercado e do cartão, o que vocês fazem de diferente para fazer com que esse cliente dobre a recorrência e dobre o ticket médio? Então, tem a questão do crédito, tem a questão das vantagens de prazo no nosso instrumento, tem as questões de vantagens de preço, tem as questões de ações específicas só para o cartão, promoções específicas só para o cartão, a mesma coisa para o clube. A gente tem que criar esse relacionamento com o cliente. Uma vez que ele é identificado com o nosso cartão, você permite você conversar com ele. Então, na conversa, não só oferecer produto, oferta, 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 mas entender o momento dele e falar de outras coisas, coisas óbvias, vai ser mãe, você começar a dar dicas de como passar por essa fase da vida. Tem essa questão também de se comunicar com o cliente, né? Entendendo a fase dele. Aí a gente tem muita questão analítica e tem também, a gente pode explorar melhor a questão da inteligência artificial para ajudar a fazer isso, né? E a comunicação com o cliente é um negócio difícil, né? Porque e-mail, SMS, push, WhatsApp, no caixa, no saque, orquestrar tudo isso não é tão simples. Eu confesso, eu como experiente em supermercados, eu adoro receber catálogo para supermercado. Porque não tinha nada pior do que todo final de semana eu ia ter que ir para. Antes era onde convém, procurar as ofertas do supermercado específico. Não sei por quê, porque eu não gastava tanto, mas eu adorava essa experiência. E quando você cria isso pelo WhatsApp, olha seu folheto, manda um mini folheto e é só clicar e ver o resto, para mim é uma maravilha, assim. Eu gosto muito dessa experiência. Sim, Talvez é mas o canal que eu Se melhor me adaptou, né? adaptei, sim. mas aí ainda não está personalizado. O ideal é você receber as ofertas personalizadas para você. Aí você vai gostar mais ainda. Mas não é fácil fazer, fácil falar. Falar, exato. E tenho duas perguntas. No cartão confiança, né? Quanto você gasta para ter um cliente novo? Seja mão de obra, o spending, né, ali total. Quanto você gasta, o CAC, perdão, isso, o CAC. Tecnologia, pessoas e também quanto um cliente ativo com você, ele deixa de resultado hoje. Então você pega o teu resultado, divide pela carteira ativa, quanto cada cliente representa Cliente do cartão do ativo, cartão ativo. cara, o número em reais assim eu não tenho de cabeça, mas o cliente ativo no cartão, ele gera em torno de 8% a mais de receita, né? E de resultado 2,5% a mais no resultado. Qual que é a outra pergunta? E o quanto você Ah, o, gasta de o CAC. custo, isso varia, depende da safra, mas quando está numa safra que onde a gente conseguiu capturar bem, em torno de 80 a 100 reais o CAC de captação de cliente. Isso em mão de obra, processos, tecnologia, consultas, tudo envolvido. E Márcio, uma pergunta que a gente não fez ainda e é de extrema importância. Qual que é o tamanho da carteira de clientes do Davó? Se você quiser falar ativo, carteira total, Assim, a gente tem emitidos quase 850 mil cartões emitidos, né? Mas como é um supermercado local, a pessoa se muda da região onde a gente atua e ele é gratuito, então também não tem custo, não tem cancelamento. Agora, ativos, a gente tem em torno aí de 80 mil, são ativos todos os meses. Se você considerar 3 meses, dá em torno de 250 mil. número bem grande aí para carteira ativa do É, carteira total, é um número para bem um grande. cartão bastante antigo. Eu fiz essa pergunta, Márcio, mas acho que a pergunta do Thiago, sem combinar, acaba que ela
qualquer pessoa que está nos escutando aqui vai fazer essa conta e vai entender um pouco do potencial desse negócio, né. O nosso dia a dia você conhece muito bem, porque a gente conversa bastante e você vive isso, passa muito por varejista que está numa fase de monto ou não monto, invisto numa operação de cartão ou na operação de crédito ou eu amplio loja, brigo com meu parceiro financeiro e monto minha operação. Quais os pontos que você acha que são mais desafiadores para fazer na cabeça de um varejista como você, para que ele se convença de fazer uma operação dessa? E quais são os principais benefícios depois que ele cruza aí essa arrebentação de botar esse produto no ar? O principal desafio é a questão financeira, né, você vai ter que ter um funding para financiar seu cliente até a carteira começar a dar resultado. Isso depende da velocidade que a carteira vai crescer, mas assim, de 1 ano e meio a 2 anos é meio que inevitável de investimento. Mas não é um investimento alto, se ele vai crescendo conforme a carteira vai crescendo. Agora, benefício é que principal benefício é a questão da fidelização. Essa nossa carteira, mais da metade da carteira, tranquilamente, sem medo de errar, tem mais de 10 anos comprando com a gente. Então é difícil um programa de relacionamento manter um cliente tanto tempo com você. Eu acho que isso é interessante, né, porque você mostra a força do cartão, a representatividade que ele tem, né, para os consumidores atuais, é de extrema importância isso, mostrar quando a gente fala da força do cartão. A gente voltando um pouco do porquê fazer e o porquê não fazer, eu acho que a partir do momento que você toma uma decisão como essa, você se aproxima mais do cliente, né? De ter essa, além de você ter o dado na mão, além de você conseguir melhorar a experiência do cliente, você se relacionar mais com o cliente, né? E também um ponto positivo também, que também é a receita que você tem de crédito com esse cliente. Mas eu acho Quantas pessoas estão na operação hoje? Back-office, 10 pessoas. Onde fica muitas pessoas é no cobrança, porque eu faço cobrança Você interna, faz que eu interno. poderia não fazer. Mas como eu faço cobrança interna, tem umas 30 pessoas. Márcio, gostaria de entender também, a gente sabe das peculiaridades do turnover do varejo, né? Não só para a região sul, sudeste e centro-oeste, né? A gente está sofrendo com um turnover muito alto no varejo nacional, principalmente nessas regiões. E eu gostaria que você contasse um pouquinho, né, dos seus desafios internos também, sobre essas dificuldades que nós estamos tendo para contratação, Márcio. O que a gente precisa fazer para contratar, selecionar bem e manter esses colaboradores? O que você acredita que é o diferencial hoje? Essa questão da seleção tem que ver, a gente não olha muito experiência, olha mais a aptidão, principalmente se ele tem a aptidão a lidar com pessoas, né. E a questão da formação se acaba formando, né. A gente tem lá a Universidade da Avó, que tem a parte teórica e tem a parte prática. Então a vantagem do varejo é isso também, é teoria e prática andando par e passo. Agora a nossa dificuldade, que como praticamente a gente trabalha todos os dias do ano, é desgastante, de domingo a domingo. É claro que tem folga, etc e tal, seguindo a legislação, mas não deixa de ser uma coisa desgastante, isso que tem provocado o turnover. A gente tem que pensar em alternativas para deixar, principalmente essa questão de repetição, essa questão de ter mais flexibilidade para o funcionário, né, uma coisa que a gente está procurando, e também voltando lá atrás o que eu disse, automatizar várias funções e deixar para o colaborador aquilo onde ele agrega valor, que é no tete a tete com o cliente. Acho que esses são os 2 grandes desafios. Mas realmente a gente compete com mercados informais, com benefícios do governo, com mercados que têm muita flexibilidade, mas todo mundo quer que o supermercado esteja aberto. Tem supermercado que está abrindo 24 horas por dia. Então, abrir 24 horas por dia, drogaria, abrir 24 horas por dia, tem que estar com processo automatizado, que não vai ter gente para tudo isso, para toda essa disponibilidade, né? Então, você tem que automatizar os processos e
preservar o colaborador para onde ele faz diferença, aqui no atendimento. Essa questão da mão de obra é um problema global, né? É uma situação global. A gente na NRF escutou falar muito sobre essas dificuldades. Não é Não é do um desafio Brasil. no Brasil, né? Europa, Estados Unidos também tem o mesmo É um desafio, né? desafio global. E eu visitei uma loja lá de uma empresa extremamente importante, que todo mundo fala dela, uma das maiores, o maior e-commerce do mundo, que o supermercado dele estava extremamente vazio. E daí eu fico pensando, né? Eu fui numa loja da Amazon, na Whole Foods lá, e eu fiquei assustado no Brooklyn do sortimento e da reposição no supermercado. Tinha prateleiras e prateleiras vazias e vazias, então é claro, se você já fala do maior e-commerce do mundo e você vai na operação física dele, você percebe que eles possuem o mesmo desafio que nós temos aqui. Exato. E esse desafio de ruptura também é bem grande, né? Porque tem a ruptura da própria operação, mas tem a ruptura do fornecedor, né? Assim, a jeito mais fácil de vender mais é recebendo tudo que você compra. Vai diminuir a ruptura, mas ele também tem problema de logística, tem problema de produção, tem problema de mão de obra, e nem sempre consegue atender, né? Eu também tive essa experiência, também fui num supermercado grande lá para visitar e a ruptura é elevadíssima, as prateleiras vazias, né? Sem falar no problema deles de vários lockers, metade de farmácia fechada, vários locais com supermercados também fechados, porque por causa do problema de furto que os Estados Unidos teve, agora pelo menos está minimizando com a alteração da lei, mas isso também foi um pouco crítico lá para quem Sim, teve também algum. é um problema do mundo hoje, acho. Essa questão da quebra no varejo também afeta muito. A gente vai agora para o último bloco, para o terceiro bloco, onde a gente faz ali mais algumas perguntas no âmbito pessoal. Ah, vou deixar a pergunta mais interessante para o Tiago, mas eu queria que você falasse aí, Márcio, a sua história eh, pessoal e como você começou no Davó, o que é que, por onde você passou dentro do grupo Davó. Eu acho que a tua história é bem inspiradora aí, se você puder compartilhar com a gente. Não, eu sou da segunda geração, na época que eu entrei no Davó, era questão de necessidade de mão de obra, mas paralelamente eu fui me formando, eu fiz administração, fiz direito, e ao mesmo tempo dentro do mercado eu passei por todas as áreas do mercado, mas todas mesmas. Pode dizer que tem uma que eu nunca desossei um boi, mas já cortei carne, mas desossar não, questões de segurança e tal, mas já fui balconista, operador de caixa, repositor, estoquista, trabalhei na contabilidade, no contas a pagar, tesouraria, já fiz RH, jurídico, hoje eu fui para jurídico. Já trabalhei em várias áreas, isso acabou, assim, dando experiência para tocar um negócio e paralela com a minha formação, né? Então, eu já estou há 36 anos no segmento, né? Não parece, eu sei, mas estou há 36 anos. A idade é a minha idade, mas tudo bem, não é uma vida. Mas e daí, Márcio, uma outra pergunta que a gente tem feito, que eu acho que é uma pergunta inspiradora e de extrema importância. Primeiro ponto é, o que que o Márcio falaria para o Márcio de 36 anos atrás sobre carreira? A segunda pergunta é, o que que o Márcio também gostaria de deixar de recado aí para as pessoas que estão iniciando no varejo, iniciando também no supermercado da avó, né? Sobre esses desafios, né? Mas também a gente precisa mostrar as oportunidades que o varejo não mostra dia após dias, né, Márcio? É. Há 36 anos eu falaria para o Márcio, né? Para tentar trabalhar em outros segmentos antes de entrar na empresa familiar. Talvez esse foi o meu. Eu deveria ter experimentado outros segmentos. Eu já fui direto para a empresa familiar. No meu caso específico, que é uma empresa familiar, né? Para conhecer, eu tenho primos que fizeram isso e também tenho outros que não fizeram. Mas o ideal é você conhecer o mundo primeiro antes de se enfronhar no negócio da família com tanta profundidade, né? Em relação para quem gosta de varejo, assim, varejo, primeiro tem que gostar de gente, tem que gostar de cliente, tem que gostar de funcionário, né? E é uma escola da vida, é assim, acontece de tudo no varejo, tem de tudo um pouco,
né? E é claro que algumas coisas com mais profundidade do que outras. Mas, por exemplo, no nosso caso, estamos falando de varejo, estou no ramo de drogaria, tem a questão jurídica, questão trabalhista, questão tributária, questão de direito ao consumidor, questão civil, tem a questão comercial, tem a questão de marketing, ou seja, todos os vários, não vou dizer todos, né? Mas vários ramos de uma carreira acontece no varejo. Então, para quem quer aprender e escolher o seu caminho, o varejo é uma ótima oportunidade para começar a sua carreira profissional, porque acontece de tudo. Todo dia tem novidade. Eu costumo falar que o varejo você está no céu no dia e no inferno no outro. Mas Não, a maioria do tempo é não sempre precisa você nem está em passar um evolução. dia, não, é questão de horas. Vai E ser pior que é. um expediente só, né? Mas há uma outra conversa que a gente teve no outro episódio, a pessoa que a gente conversou também falou a mesma coisa, né? O varejo você tem tudo. Você pode fazer tudo no varejo, né? Você vai de um comercial a um back-office, jurídico, marketing, tudo dentro do varejo, pra você fazer tudo, financeiro. Sim. Questão de produção, a gente também produz, tem produção de padaria, por exemplo, alguns outros se aventura a produzir outras coisas também, então tem tudo. É Eu isso. já, eu já conversei com o pessoal americano, daí eu falava que no varejo, quando eu trabalhei, eu conseguia operar a loja com operações, falar de estratégia, produto, financeiro, contábil, mas eu também tinha uma operação de crédito por trás. Então eu era que meio que. Aí eu explicava, olha, você está vendo a sua operação em Agape ou Walmart? Beleza, eu faço isso, mas eu também faço igual um banco. Eu sou responsável por um banco dentro da minha operação. Então, isso é a maravilha do varejo, principalmente nacional, né? Porque a gente tem essas peculiaridades diferenciadas. A gente bate os escanteios e vai lá cabecear para fazer o gol. E tem que fazer o gol. E depois você tem que pegar a bola ainda. É isso. Depois você tem que defender atrás. Então, acho que é uma particularidade extremamente importante e diferenciada, assim, estar no varejo. Bom, então, vamos encerrando aqui mais um papo do Novo Varejo. Primeiro, eu quero agradecer a Tiago por mais uma conversa, mais uma participação aqui. Obrigado. Quero agradecer o Márcio, que quando eu falei no início que o cargo dele de simplicidade realmente faz jus à pessoa. O Márcio é uma pessoa que a gente conheceu, eu conheci acho que em 2016, ali 16, 17. E é uma das pessoas que eu conheço que é mais simples de todo esse mercado e que ele não tem ideia da dimensão que ele é para o mercado, olhando aqui para cartão e meios de pagamento. Não estou nem indo no âmbito do varejo, porque de fato onde a gente está alocado é meio de pagamento de cartão. É um super parceiro, posso falar que é um amigo nosso, um amigo que eu tenho. Então, Márcio, mais uma vez, super obrigado por ter topado mais esse desafio, né? Todos que a gente conversa, você topa, alguns deram certo, outros nem tanto, mas estamos aí. E então, super obrigado aí pela amizade, pela paciência, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E Tiagão, novamente, obrigado Obrigado. pelo papo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Márcio. Adorei a conversa. E foi muito interessante conhecer mais da história do supermercado da avó. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Pessoal, se inscreve, marca o sininho, se é uma pessoa falando isso, se inscreve no canal, marca o sininho, ativa as notificações. Tem muito episódio aí ao longo do ano. E vamos embora. Vamos embora. É isso Vem aí. pro novo Vem pro varejo. varejo.